que o Senhor Jesus, eu tenho certeza, irmãos, não é em vão a nossa transmissão online, não é em vão o nosso culto online, porque o Senhor Jesus também ainda continua falando aos nossos corações e continua respondendo às nossas orações. E eu e Júnior somos prova vivas disso. Amém? Amém. Então, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Então nós vamos ler o trecho da Palavra de Deus que está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Assim diz a palavra de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, confiados na Tua graça, na Tua bondade e misericórdia, agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui prestarmos esse culto de adoração ao Senhor. De nós aqui, ó Deus, podermos celebrar a Ti, apesar de estarmos fisicamente distantes uns dos outros, mas estamos ligados no mesmo espírito, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é glorificar ao Teu nome. Já aprendemos da Tua palavra na escola bíblica, onde nós aprendemos sobre a tentação, sobre aquilo que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo e o seu exemplo deixado para nós. Depois cantamos vários louvores ao Teu nome, celebramos a Ti. E agora, Senhor, nós iremos refletir sobre a Tua palavra e nós iremos falar exatamente daquilo que o Senhor tem oferecido à Tua igreja, que o Senhor tem proporcionado e deixado para a Tua igreja, para que a missão possa continuar. Por isso, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, para que haja clareza, para que haja edificação e para que haja direcionamento na vida de cada servo e serva do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Hoje nós estamos agradecidos a Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem, já quero avisar que no final desta mensagem nós iremos orar por você, por seus pedidos. Caso você tenha uma necessidade, apresente elas a nós e juntamente a Deus. E eu tenho certeza que Deus é aquele que nos ouve, é Deus aquele que responde às nossas orações. E nós vamos interceder por você. E Deus, segundo a sua soberana vontade, irá fazer o melhor que você precisar. Ele sabe exatamente o que você precisa e Ele vai agir corretamente e poderosamente na sua vida. E Ele será glorificado em tudo, em você e por você. Amém? Muito bem. Nós estamos nesses dias pensando um pouco sobre quem somos nós no corpo de Cristo. E depois nós começamos a falar sobre os dons, ministérios e dons espirituais. Domingo passado e sábado passado nós falamos sobre a vontade de Deus, né? Sábado foi falado sobre a vontade de Deus, qual que é a vontade dele, qual que são os propósitos dele. No domingo nós falamos sobre os dons espirituais, nós falamos sobre a importância deles para a igreja, a finalidade deles para a igreja. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre os dons e a soberania de Deus. Tá? Qual o objetivo de nós pensarmos nessa reflexão? Primeiro, nós vamos aprender que todo crente que possui um dom, esse dom está submetido à decisão ou à vontade de Deus de conceder esse dom a quem quer e como quiser.
Ou seja, todos nós recebemos um dom, mas nós não escolhemos o dom que nós queremos ter. É Deus quem decide. E tem muitas pessoas que ficam tristes, abatidas, muitas vezes revoltadas, algumas saem da igreja, outras saem perambulando de igreja em igreja, procurando uma oportunidade, porque aquilo que ele está desejando no seu coração, ele não está tendo naquela comunidade que ele frequenta. Então ele começa a culpar o pastor, ele começa a culpar o dirigente, ele começa então a questionar, e ele então começa a sair de igreja, porque ele acredita que o chamado dele é aquele que ele está falando, que ele está desejando no coração dele. Quando na verdade nós precisamos entender que quem nos coloca no corpo e quem nos capacita com os dons é o próprio Deus através do Espírito Santo. Então não é o pastor, não é o dirigente, não é um grupo de pessoas que chega e fala: irmão, a partir de hoje você tem esse dom. O que nós muitas vezes conseguimos fazer é identificar o dom que Deus concedeu a esta pessoa. Como dirigente ou como pastor, nós observamos, nós oramos, nós pedimos direção a Deus, e Ele mostra, Ele coloca em nossos corações, Ele revela claramente quais são os dons que Ele concedeu àquela pessoa para que ela possa desempenhar o seu papel no corpo de Cristo. Fora isso, nós não podemos fazer nada mais, porque nós não concedemos dons às pessoas. Então é muito importante a igreja pensar com a visão de ministérios e não de departamentos, exatamente por isso, porque quando a igreja funcionava como departamento, nós pensávamos, ou seja, ela funcionava na relação cargo, função-cargo. Hoje nós pensamos na relação dons-ministérios, dons-serviço, aquilo que as pessoas podem fazer. Então é diferente da gente pensar em dons e em cargo. Quando tem um cargo, eu posso escolher o cargo, eu posso indicar o cargo, assessoria. Agora, quando esta pessoa possui um dom, ela possui um ministério, o único que pode conceder esse dom e esse ministério à pessoa é o Espírito Santo. Muito bem. A ação de Deus através dos dons espirituais é o meio que ele tem utilizado para cumprir os seus propósitos na igreja, com a igreja e através da igreja. Nós veremos que os dons do Espírito Santo, ou seja, os dons espirituais, eles passam necessariamente pela vida de pessoas convertidas a Cristo. As pessoas que possuem dons espirituais são pessoas convertidas a Cristo, pessoas que creem em Jesus. Ou seja, e que estes mesmos têm como finalidade conduzir a todos a uma maturidade cristã. Os dons espirituais têm esta finalidade. Por isso, é importante eu e você termos consciência de que dons, ou seja, que os dons são resultado de uma habilidade que não é uma habilidade natural, mas sim proveniente de Deus. Ou seja, eu até posso desejar um dom, mas quem decide de fato se considerar esse dom ou não, para mim, será o próprio Deus. Quem vai decidir se você vai ter esse dom que você está desejando ou não, é o próprio Deus em sua soberania. Deus é soberano, conforme 1 Coríntios 12, versículo 6. E aí, a primeira coisa que nós precisamos é entender que os dons, a concessão dos dons à igreja, ou essa distribuição dos dons à igreja, ela está intimamente relacionada com a promessa de Deus no derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. Ou seja, desde o Antigo Testamento, desde os profetas, nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, e ou seja, onde o povo seria a habitação do Espírito Santo. O profeta Isaías, ele disse, lá no capítulo 32, versículo 15, ele profetizou dizendo: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Então a ideia do derramamento do Espírito Santo é trazer vida, é restaurar
e é também tornar frutífero todo um povo, toda uma geração. Esta é a ideia do derramamento do Espírito Santo. Ele diz que ele derramaria, o deserto se transformaria em campo fértil, o campo fértil pareceria uma floresta. Então seria algo bonito, algo maravilhoso de se ver, algo que frondoso, algo extraordinariamente belo. Então é esta ação que o Espírito Santo opera na vida da igreja, na vida do povo dele. Ainda o profeta Isaías, ele diz no capítulo 44, versículo 3 e 4, o seguinte: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova nos salgueiros junto aos regatos. Isaías 44, verso 3 e 4. Então aqui também temos a promessa do derramamento do Espírito Santo numa terra cheia de sequidão. Então o Espírito Santo ele tem a função e o papel de trazer vida, de trazer vitalidade, restauração, trazer resultados frutíferos, trazer restauração para a vida das pessoas. Esta é a proposta. E o profeta Ezequiel, ele falou desse derramamento com as seguintes palavras: não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano Senhor. E o profeta Joel, ele disse que depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então nós observamos que a promessa do derramamento do Espírito Santo na vida da igreja e a concessão dos dons, ela não é uma promessa a partir de Jesus Cristo, ou a partir da igreja primitiva, ou também não é uma invenção nossa, ou de pentecostais, ou de qualquer pessoa que seja. Do derramamento do Espírito Santo é uma promessa do próprio Deus de restauração do teu povo, de uma ação constante. Então o Espírito Santo ele tem diversas ações na vida das pessoas. A primeira ação que o Espírito Santo opera, primeiro, é o nosso convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Isso foi o que Jesus disse, que o Espírito Santo viria com esta finalidade. O Espírito Santo então, ele tem o poder e tem a capacidade de entrar na vida de um homem pecador e gerar vida nesta pessoa, e a partir do momento que ele gerar vida, fazer com que essa pessoa perceba que ela está morta em delitos e pecados, perceber que ela é escrava do pecado, e ela ter o desejo de se libertar, e ela se render totalmente a Cristo, virando as costas para o pecado e voltando diretamente para Deus. Então o Espírito Santo ele tem esse papel, essa importância na vida das pessoas. Depois o Espírito Santo ele tem um papel também de continuar fazendo uma obra transformadora e regeneradora, que é a ação interna na vida das pessoas. E a grande questão que muitas pessoas não entendem é que eles acham que a única obra que o Espírito Santo pode realizar na vida das pessoas é esta regeneração ou esta obra de santificação. Mas ele não acredita ou pensa que já cessou a manifestação dos dons ou a atuação de Deus através da vida da igreja, quando na verdade Deus continua agindo através da sua igreja. Nós vemos isto, ou seja, na verdade essas promessas do Antigo Testamento se cumprindo lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Em Atos nós encontramos o registro do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, e nós vemos o apóstolo Pedro relacionando aquele acontecimento às profecias. Então nós observamos que Pedro ele cita exatamente o livro do profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 28 ao 29. Ele repete novamente todo aquele trecho, e ele diz o seguinte: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ele está dizendo que aquele acontecimento, o derramamento do Espírito Santo que está acontecendo ali em Jerusalém, é o cumprimento da profecia de Joel. E aí muitas pessoas podem pensar e afirmar que esse acontecimento somente foi para aquele momento da igreja. Mas se você continuar lendo as Escrituras Sagradas, você vai observar que esses acontecimentos eles continuaram na vida da igreja, continuaram
em Atos capítulo 8, Atos capítulo 17, nós encontramos a igreja de Corinto, nós encontramos várias manifestações sobrenaturais de Deus no seio de sua igreja. A igreja de Corinto, quando Paulo escreve a carta, é mais ou menos do ano 54 da era cristã. Os acontecimentos tinham acontecido mais ou menos do ano 30 da era cristã, quando derramou o Espírito Santo em Jerusalém. 20 anos depois, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja primitiva. Então, o Espírito Santo não foi apenas para inaugurar a igreja, mas o Espírito Santo ele veio para permanecer na igreja e para capacitar a igreja. Jesus Cristo disse que ele conduziria a igreja em toda a verdade, ele ensinaria, ele teria papéis importantes e necessários na vida e na condição da igreja enquanto ela existisse aqui na terra. Logo, o Espírito Santo, ele não foi dado apenas para os crentes primitivos, mas ele está à disposição da igreja nos dias de hoje. O Espírito Santo, ele é necessário na vida da igreja para que ela consiga cumprir a sua missão. Ou seja, se você observar, foi depois desse derramamento do Espírito Santo que nós conseguimos ver uma igreja ousada, uma igreja cheia de autoridade e poder. O Atos 2:43 diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Atos 2:43. Ou seja, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai chamar isso de carismas ou dons, vai chamar isso de presente, ou seja, manifestação ou capacitação do Espírito Santo concedida por decisão única de Deus mediante a sua graça. Então, os dons espirituais, quando a igreja ela é revestida de poder, quando ela é cheia do Espírito Santo, os dons se tornam manifestos, os dons se tornam presentes. Ou seja, então Deus capacita. Então o apóstolo afirma que esses dons foram concedidos após a glorificação de Jesus Cristo. Veja o que ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 3 ao 12. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e para todos. E a cada um de nós nos foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu ao alto, ou triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todo o céu, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então veja só, Paulo diz que quando Jesus Cristo subiu ao alto, ele foi glorificado e aí ele concedeu dons. Ele está repetindo um trecho do Salmo 68, versículo 18. Ele está dizendo que o fato da glorificação, o derramamento do Espírito Santo aconteceu na vida da igreja quando ele sobe, quando ele é glorificado. E quando ele é glorificado, então ele começa a derramar o seu Espírito Santo e ele começa então a partir desse derramamento a designar quem é o corpo de Cristo. Ele começa então a distribuir os dons, a capacitação, a condição necessária que as pessoas têm para a realização da obra de Cristo. Ou seja, então nós precisamos entender muito bem isso. Então o Espírito Santo, ele é necessário. Se nós conseguimos, se você consegue ser pastor, se você consegue servir a Deus em diversas áreas na sua igreja, onde você congrega, é porque o Espírito Santo capacitou você. Se você faz isso e você glorifica a Deus, se você tem a Deus como Senhor, depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Se você acha que o que você tem é uma bênção de Deus, se você usa esses dons e glorifica a Deus, se você utiliza esses dons e vive sob a submissão do senhorio de Cristo,
É só o Espírito Santo que pode capacitar você para fazer isso. Independente de você estar acreditando ou não que os dons existam, ou que os dons são para hoje, ninguém consegue fazer a obra de Deus senão pelo Espírito Santo. Ninguém consegue glorificar a Deus senão pelo Espírito Santo. Lá em João diz ou seja, ninguém que não diz que Jesus é Senhor é senão pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém diz que ele nasceu em carne senão pelo Espírito Santo. Nós não acreditamos na encarnação de Cristo se não for uma obra do Espírito Santo. Só Ele que é capaz de mostrar para nós que Jesus Cristo foi realmente Filho de Deus, o Deus homem, que encarnou plenamente, tornou-se plenamente homem, veio aqui na terra. Então o Espírito Santo tem esse papel de convencer-nos desta situação. Então a pergunta que nós fazemos é esta: que relação existe entre uma igreja privada e uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo? Em certos períodos, sempre nós temos a impressão, parece que a igreja está morrendo, quando na verdade a igreja de Cristo ela não morre. A igreja de Cristo, enquanto existir céus e terra, enquanto Jesus não voltar, a sua igreja vai permanecer aqui na terra. Ela pode ter momentos, de repente, de mornidão, momentos de sonolências espirituais, ela pode ter momento, de repente, de acomodação, mas ela não morre. Ou seja, e muitas vezes nós verificamos que a igreja se comporta dessa forma. Então pode acontecer que uma igreja possua todos os dons espirituais e de repente eles não sejam manifestos. Por quê? Se nós acreditamos que todos nós somos encaixados no corpo de Cristo e que Ele distribui os dons a cada um, significa que nós precisamos exercer os dons espirituais. Nós precisamos acordar para exercício dos dons espirituais. Se você lembrar bem, Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele escreve da seguinte forma: despertes o dom que há em ti, o qual recebeste com a imposição das minhas mãos. Ele está dizendo que Timóteo precisava despertar o dom que havia nele. O que acontece muitas vezes é que nós possuímos o dom, mas ele está dormindo dentro de nós, ele está mortificado dentro de nós. Nós não despertamos. O que nós entendemos que quando Paulo escreve a Timóteo, parece que ele tinha esquecido que ele tinha o dom. Parece que ele não estava exercendo aquele dom que ele tinha recebido. Parece que ele não estava colocando em prática o seu dom que era necessário. Então, Paulo, despertes o dom que há em ti. Então, o que acontece muitas vezes não é que a igreja não tenha dons, é que a igreja está dormindo. As pessoas estão precisando de um sopro de Deus. Ou seja, nós vemos que também, por outro lado, que nem sempre uma igreja está com seus dons em atividade e totalmente em atuação, significa que essa igreja ela seja totalmente avivada, ela seja totalmente coerente com a palavra de Deus. Nós observamos isto na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que possuía todos os dons. Na primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículo 3 a 6, ele dava graças a Deus por causa daquela igreja, pois eles tinham sido enriquecidos em tudo, em toda a palavra. Veja só, vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Ou seja, era uma igreja que sabia qual era o evangelho, ela conhecia o evangelho. Tá? E ele disse: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele dizia que aquela igreja era uma igreja que tinha sido enriquecida em palavra, em conhecimento e em dons espirituais. Mas quando nós continuamos lendo a carta aos Coríntios, nós observamos que eles estavam tendo problemas na utilização dos dons. Então, ou seja, o fato de eu ter dom pode ser que eu não expresse avivamento, se eu não interpretar corretamente a forma de utilizar esses dons e a maneira como devo utilizar esses dons. Ou seja, eles olhavam, quando eles utilizavam os dons do Espírito Santo, eles erravam na forma de utilizar. Já era uma igreja que não entendia a importância da unidade cristã. Paulo está dizendo que eles eram enriquecidos em tudo
em toda palavra e todo conhecimento. Mas aqui, ele está dizendo que aqueles crentes, eles tinham dificuldades de entender a importância da unidade cristã. Parece que eles utilizavam os dons de forma individualista com a intenção de promoção pessoal. Ou seja, isso é um grande problema quando a igreja não entende. Então nós precisamos compreender que os dons espirituais, eles são e devem ser utilizados, são dados a nós e devem ser utilizados com o propósito pelos quais Deus nos concedeu. Primeiro, ele deve trabalhar pela unidade do corpo. Toda pessoa que tem dom e ele trabalha pela divisão do corpo, ele não está cumprindo os propósitos do dom pelo qual ele tem. Vamos pensar numa pessoa que tem o dom da palavra. Ele consegue comunicar bem, ele consegue articular bem, ele consegue convencer bem as pessoas. E de repente ele usa esse dom e ele consegue criar um partido dentro da igreja ou criar uma divisão dentro da igreja. É bem possível que ele consiga êxito porque ele tem esse dom. Mas é para esse propósito que Deus concedeu o dom da palavra para ele. Foi com esse propósito que Deus deu eloquência e capacidade de convencimento para ele. Então ele deve utilizar todos os dons que nós utilizamos, eles precisam ser utilizados para trazer unidade, para trazer crescimento, trazer edificação, trazer orientação, trazer toda sorte de orientação possível para as pessoas. Então isso é que deve, e é dessa forma que deve ser utilizados os dons. E aí uma outra pergunta, será que há possibilidade de determinarmos uma ação do Espírito Santo? Veja bem, que nesta carta aos Coríntios, aquela igreja, a igreja de Corinto, ela era uma igreja que ela estava com um problema muito sério. Era uma igreja que ela estava doente. Ela tinha um problema de caráter. Ou seja, e ela tinha um problema até mesmo na utilização dos dons espirituais. Se você observar, quando você lê a carta no capítulo 12, aqueles crentes, eles queriam determinar os dons que eram importantes para eles. E o apóstolo está ensinando que nunca teremos um dom diferente daquele que o Espírito Santo nos concedeu. Ou seja, não adianta você ficar olhando para o irmão e você querer o dom que ele tem, o dom que ele recebeu. Deus quer que você utilize o dom que ele concedeu a você. Preste atenção no que Deus deu a você. Descubra o que Deus deu a você e desenvolva esse dom na sua vida. Ou seja, nós não podemos desenvolver uma função diferente daquela pela qual o Espírito Santo nos colocou no corpo. Não tem outro meio. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está ensinando, em outras palavras, ou seja, ele está ensinando para a gente que os dons são dádiva de Deus ou capacitação dadas pelo próprio Deus ao seu povo. Por isso ele começa o capítulo 12 da carta aos Coríntios dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então ele pede que nós entendamos claramente a função e o papel dos dons. Nós precisamos entender isso. E aí ele diz no versículo 3: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos, ou quem realiza tudo em todos. Ou seja, os dons existem, diversidades. De repente é um dom que você pensa que ele é muito simples, de repente você olha e você fala, puxa, aquele dom daquele irmão é muito mais importante. Mas quem concedeu esse dom a você, quem opera através da sua vida é o Espírito Santo, é o Senhor, é o mesmo Deus que opera. Então os dons eles devem ser exercidos sob a soberania, sob o governo de Deus, sobre aquilo que Deus determinou pelos quais eles devem ser exercidos. Por isso nós não podemos, de repente, no exercício dos dons, tomar decisão em lugar de Deus. Você tem um dom, você foi capacitado, você deve executar esse trabalho, mas porque você tem esse dom, isso não tira
a soberania de Deus sobre as decisões, sobre o que vai fazer em relação a certa situação, a certa circunstância. Vamos pensar que você tem o dom de curar. Aí você ora e Deus cura. Mas eu pergunto, todas as pessoas, elas são curadas quando oramos? Ou todas as pessoas deveriam ser curadas quando oramos? Nem sempre, tá? Porque Deus é quem sabe quais são os propósitos. A Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 3, ele diz que há tempo para todo propósito embaixo dos céus. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Quando chega o tempo da pessoa morrer, se chegou o tempo que Deus estabeleceu para ele que ele vai morrer, eu posso orar, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Independe da minha oração. Então os dons, eles são manifestos de uma forma para a glorificação do nome de Deus. Então nós não precisamos de repente, não, porque eu tenho o dom, Deus tem que curar todas as pessoas que orar por elas. Quem decide é você ou é Deus? Quem opera é você ou Deus? Você e eu não somos nada mais do que uma ferramenta nas mãos de Deus, que Ele faz tudo conforme Ele quer, da maneira como Ele quer, para aquilo que lhe apraz. Então, este é o objetivo dos dons. Não existe outra finalidade dos dons a não ser a missão, o desenvolvimento da missão da igreja. A igreja tem uma missão: pregar o Evangelho. E Jesus Cristo disse lá no Evangelho de Marcos que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Os dons espirituais são os sinais da presença de Deus no meio da igreja. Significa que Jesus permanece com a igreja. Então, quando Deus opera através da sua vida ou da minha vida, está sinalizando para os pecadores, para as pessoas que não conhecem Cristo, que nós pertencemos a Deus, que Deus está no nosso meio, que Deus atua através de nós e que nós estamos então fazendo um convite. Então, quando eles vêm a Cristo, eles vêm com a certeza que eles estão no meio do povo de Deus, de pessoas que são cheias de Deus. Ou seja, o que faz então, quem concede os dons espirituais não é o pastor. Tem pessoas que eu posso treinar pessoas, eu posso preparar pessoas, eu posso ensinar pessoas muitas coisas, mas quem de fato capacita, quem escolhe e quem diz que função essa pessoa vai exercer é o Espírito Santo. Você pode ir para um seminário de teologia, estudar teologia. Se Deus falar que você não vai ser pastor, você não vai ser pastor. Se Ele falar que você não vai ser, você pode entrar numa escola de música e você aprender música. Se Ele falar que você não vai ser músico, você vai ser pregador, você vai ser pregador. Enfim, quem determina o que nós vamos fazer é o Espírito Santo. Quem nos guia, quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Ele é quem conduz a igreja e não eu. Eu sou apenas uma ferramenta usada por Ele para fazer a vontade dEle. As pessoas que estão também, elas têm essa mesma função, esse mesmo papel para desempenhar isso na vida da igreja. Então, quem concede os dons espirituais é o próprio Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo diz o seguinte: saiba de uma coisa, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, o que faz as pessoas conhecerem Jesus como bênção para a vida delas é o Espírito Santo. Ou seja, o que faz as pessoas se curvarem diante de Jesus como Senhor de suas vidas é o Espírito Santo. Nunca um dom da parte de Deus, ele é concedido sem a interferência direta de Deus, ou sem a ação direta de Deus. Ou seja, se tiver um dom que não tem a participação de Deus, esse dom não é de Deus. Ou seja, sempre através do Espírito Santo. Ou seja, as diferentes habilidades, os diferentes tipos de ministérios, serviços, ministérios e as diferentes formas de atuação são todas realizadas por Deus, segundo a 1 Coríntios 12, versos 4 a 6. Então, o que eu aprendo com esse texto, dentro desse princípio? Em primeiro lugar, que uma pessoa cheia dos dons do Espírito Santo é uma pessoa que glorifica Jesus Cristo. Jesus é a causa de felicidade dessa pessoa. Ela tem uma relação sempre de gratidão a Cristo pela sua obra. Reconhece que Jesus é bênção para ela. Ou seja, tem pessoas que elas pedem dons e depois elas não querem exercer os dons. Elas ficam brigando com o Espírito Santo. O Espírito Santo manda ela fazer, ela fala: não, Senhor, manda outra pessoa.
Tem pessoas, Deus não vai mandar outra pessoa fazer aquilo que você tem que fazer. Então você precisa, toda vez que você é capacitado pelo Espírito Santo com um dom, por mais difícil que seja a tarefa que você tenha que desempenhar, desenvolver, você precisa fazer isso com alegria. Então você tem que dizer que Jesus é uma bênção na sua vida, que aquilo é uma alegria na sua vida. Só o Espírito Santo faz você fazer as coisas dele com alegria, desta forma, dessa maneira, com entusiasmo. E não reclamando, não murmurando, não tentando empurrar para outras suas responsabilidades. Não deixar que outros façam o papel que você tem que desempenhar. Em segundo lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo dos dons de Deus é uma pessoa submissa ao senhorio de Cristo. Pois somente uma pessoa controlada pelo Espírito Santo pode se render a Ele com total entrega. Precisamos viver uma vida que tem Cristo como Senhor nosso e da igreja. Ou seja, nós não podemos viver pensando que somos dono da igreja, dono de ministérios, dono de funções, dono de espaços que existam. Quem é o dono da igreja, quem é o Senhor da igreja, é Cristo. Não é que Pedro diz que nós fomos comprados por bom preço, e não foi com coisas corruptíveis deste mundo, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então nós servimos a Ele como súditos, como servos, como pessoas que pertencem a Ele, como propriedade dEle, como alguém que pertence a Ele. Eu e você pertencemos a Jesus Cristo e fazemos a obra sob o seu governo, sob o seu senhorio, e não sobre a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos projetos pessoais. Então o apóstolo diz assim, que Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. 1 Coríntios 12, 18. Foi Deus e não o pastor ou dirigente que te encaixou no corpo, mas Deus, segundo a vontade dele. Significa que Deus é quem decide que dom que você deve exercer na igreja. É Ele quem distribui os dons espirituais. Para finalizar, nós afirmamos que os dons é a dádiva de Deus para o seu povo, para a realização da missão de Deus. Não é a missão da igreja, a missão de Deus. A igreja cumpre a missão de Deus. A igreja ela tem uma missão, fazer a vontade de Deus, obedecer à voz do Espírito Santo e fazer o que o Espírito Santo determina. É para isso. É a capacitação com habilidades espirituais para edificação, serviço da igreja e na igreja. Então você trabalha com a igreja e na igreja. E você faz o serviço da igreja, que é a proclamação, a adoração, a edificação mútua. Então os dons, por ser do Espírito Santo, é o poder que Jesus prometeu para sermos testemunha até os confins da terra. Atos 1:8. Mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Então, uma igreja cheia dos dons espirituais é uma igreja cheia do poder de Jesus Cristo. É uma igreja que dá testemunho de Cristo. É uma igreja que vive sob o governo de Cristo, sob o comando de Cristo. É uma igreja que tem Ele como cabeça, ou seja, Ele é soberano. Ele tem o comando, Ele tem o governo. Ele conduz. Essa é a igreja de Cristo. Os dons, portanto, são concedidos soberanamente a Deus, a sua igreja. Então, a pergunta é, eu posso orar e pedir os dons? É possível que sim. Mas nós precisamos saber que os dons, eles são concedidos por Deus. O que nós precisamos pedir é que Deus, por sua graça e misericórdia, manifeste na vida da igreja sempre os dons necessários. Os dons, Paulo ele chama isto de melhores dons.
em 1 Coríntios 12, 31. Busque com dedicação os melhores dons. E ele disse, siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia, 1 Coríntios 14 e 11. Então nós precisamos buscar os dons de Deus. Uma coisa que você pode ter certeza, de repente você não tem buscado os dons de Deus porque você tem medo. Tem pessoas que, por ignorância bíblica, teológica, afirmam que as pessoas não recebem o Espírito Santo e elas preferem atribuir a manifestação e a ação do Espírito Santo na vida das pessoas a obras demoníacas. Mas uma coisa eu quero dizer para você e eu quero que você leia na sua Bíblia. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Preste atenção. Você confia em Deus? Você acredita realmente que Deus é o seu Senhor? Então, se você pedir alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele vai te ouvir. E se você pedir o dom, tenha certeza que Ele vai dar dom que vem dEle. Ele não vai permitir que Satanás entre na sua vida, que Satanás faça alguma coisa na sua vida. E Ele diz ainda mais, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Eu sei que Ele me ouve tudo que eu peço. E se eu sei que Ele me ouve tudo que eu peço, eu sei que eu tenho dele o que eu pedi. Eu pedi dele dons do Espírito Santo. Eu pedi dele capacitação de Deus. E você pediu dele dons do Espírito Santo, capacitação de Deus. Então você tem dons de Deus se você pediu isto. Se é que você vive uma vida alegre, uma vida dizendo que Jesus é uma bênção na sua vida. Você tem alegria em relacionar-se com Cristo. Se você reconhece que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas, então você não precisa ter medo de buscar os dons espirituais. Você não precisa ter medo de buscar aquilo que Deus tem para você. É promessa de Deus, é promessa dele. Leia no Antigo Testamento, leia os Evangelhos. Leia, você vai ver que tem promessas gloriosas e Ele quer usar a sua igreja, Ele quer usar o seu povo. Não importa que denominação você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, precisa deixar Deus usar você com todo o poder e autoridade. Então, nós ficamos por aqui com esta recomendação. Ore a Deus. Jesus mesmo disse que nós pedíssemos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, porque qualquer que pede, recebe, qualquer que busca, acha. Então você deve pedir. E ele finaliza, se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então ele disse que nós, como maus, sabemos dar boas dádivas. Deus somente dará o Espírito Santo àqueles que pedirem o Espírito Santo. Deus atende a minha sua oração. Amém? Que Deus, por sua graça, nos abençoe grandemente. Então nós vamos agora partir nesse momento para a oração. Mas antes da oração, eu quero falar também de um assunto muito importante, que é o nosso compromisso que nós temos com os nossos dízimos e ofertas. Você que é servo e serva de Deus, você que tem seus recursos, seu salário, está tudo em dias, não está faltando nada na sua casa, nós o aconselhamos a devolver os dízimos, a ofertar a causa de Deus, a continuar contribuindo. A palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Coríntios, diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E ele diz que essa é a maneira. Então nós precisamos continuar tendo alegria. Por que isso é importante? Porque nós precisamos entender o princípio da mordomia. O que é isso? Significa que todas as coisas pertencem a Deus, conforme Salmos 24. Tudo é dele.
A casa que você tem é dele, o carro é dele, o dinheiro que você recebe é dele, tudo é dele. E ele pede que você devolva uma parte disso. Mas por que devolver? Deus precisa de dinheiro? Não. Mas Deus espera cumprir a sua obra aqui na terra através de você. Tem a proclamação do Evangelho, tem a sustentação. Nossas igrejas não estão funcionando, mas nós continuamos pagando impostos, nós continuamos pagando conta de água, conta de luz. Nós continuamos ainda subsidiando os pastores, tanto nos campos como os pastores que estão fora em outros países. A igreja tem uma responsabilidade com centenas de famílias que precisam e sobrevivem da contribuição do dízimo e da oferta. Então, esta sua fidelidade vai abençoar a vida dos outros e vai fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus através de sua vida, e isso se transforme em bênção de Deus sobre você também. Então, é importante você atentar para a palavra de Deus e continuar sendo fiel. Não é o fato de você não estar congregando, é que você não deva dizimar ou não deva ofertar. Lembre-se, principalmente aqui no Brasil, a igreja tem os seus pastores, ela sustenta, mas nós temos aqui as nossas famílias, nós temos meios, de repente, numa situação extrema, nós ainda conseguimos se virar. Mas lembre que nós temos pastores, missionários, que estão em outro país. A igreja tem compromisso com essas pessoas, eles foram enviados para lá. E agora, nesse momento, a igreja precisa continuar mandando sustento para esses pastores, para suas famílias. Lá eles não têm familiares, lá eles não têm amigos, lá eles não possuem créditos, lá eles não possuem meios para eles recorrer para poder sobreviver. Então, a sua contribuição, a sua fidelidade é muito importante. Então, lembre-se que Deus deu a você. Então, seja grato e devolva parte daquilo que pertence a Deus. Amém? E agora nós vamos abrir espaço para as pessoas que quiserem, precisarem de oração. Nós temos alguns pedidos aqui que nós vamos falando, mas você pode ir mandando aqui, e à medida que eles forem chegando, nós vamos então falando aqui com cada um, para que nós possamos dessa forma atentar para esse momento de oração. Nós temos aqui o pedido da irmã Edicleia. Ela pede pela sua saúde. Ela está com problemas na audição. Nós vamos orar. Esse Deus que é poderoso, esse Deus que nós acabamos de falar que Ele concede dons aos seus filhos, à sua igreja, Ele pode operar através da nossa petição, através da nossa oração. É Ele quem opera. Eu não faço milagres, ninguém faz milagre, é Deus que faz segundo a sua soberana vontade. A diaconisa Ruth Nunes pede que orem por um jovem por nome de Danilo. Então vamos suplicar a Deus em favor da vida desse jovem. A irmã Loide pede que orem pelo pai de uma amiga dela. Esta pessoa está com a Covid, internado no HGI, em coma. A amiga da nossa irmã chama-se Marli. Vamos suplicar a Deus por esta pessoa. Vamos orar também pelo presbítero Luiz, pai do pastor Zenilson. Ele foi internado essa semana, ele está também com esse vírus, e ontem ele foi entubado. Vamos suplicar a Deus que tenha misericórdia do seu servo, que ele tire ele desse momento. Também temos aqui o pedido da irmã Edna Moura, pedindo oração por Ademar e Tiago. Então essas pessoas precisam da nossa oração. Então temos também o pedido aqui da irmã Bernadette. Ela pede oração para o Centro de Convivência do Idoso de Itapevi. Está tendo bastante idosos enfermos. Então nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia, principalmente dos idosos, das pessoas de risco, para que Ele proteja, para que Ele continue guardando e protegendo. A palavra de Deus, nós lemos claramente agora, o último trecho da palavra de Deus diz claramente assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos o que dele pedimos. Então, nós
temos confiança quando nós aproximamos de Deus. E se for a vontade dele, se for de acordo com a vontade dele, ele vai nos ouvir. Se ele quiser, ele vai curar essas pessoas. Amém? Eu quero aproveitar você também a pedir em favor de todos aqueles que estão, que são médicos, enfermeiros, ou seja, aqueles que cuidam. Vamos orar por aqueles que cuidam. Os médicos, os enfermeiros, eles cuidam das pessoas que estão doentes. Quem é que cuida deles? Eles estão na linha de frente, eles têm contato direto com os contaminados, com as pessoas que foram afetadas por essa enfermidade. E nós temos notícia que vários médicos e vários enfermeiros já estão doentes, estão internados. Notícia de alguns que já perderam a vida. E nós precisamos clamar a Deus para que tenha misericórdia dessas pessoas e possa curar essas pessoas, possa operar poderosamente na vida dessas pessoas, guardar essas pessoas. Que Deus guarde os enfermeiros, que Deus guarde os médicos, que Deus guarde todas as pessoas que estão dispostas para cuidar de outras pessoas. Nós precisamos dessa misericórdia de Deus sendo manifesta sobre a vida dessas pessoas. Nós vamos orar também em favor, aqui o pedido do irmão Diego. Ele pede oração para o senhor Norberto. Essa pessoa tem um problema sério com alcoolismo e para que ele seja curado do alcoolismo. Deus é poderoso para curar e para transformar a vida das pessoas. Nós iremos orar confiado que Deus responde às nossas orações. Amém? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Mais algum? Já falei todos os pedidos. Então nós vamos orar, lembrando da nossa cidade de Itapevi também, lembrando de cada irmão nosso. Não esqueçam daqueles que já perderam os seus familiares, para que Deus os conforte. Nós temos a notícia do pastor Márcio, ele perdeu sua irmã hoje, com esse mesmo problema. Uma mulher menos de 50 anos, mas estava no grupo de risco. Vamos orar para que Deus conforte e console a família. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós entramos diante da Tua presença com toda a confiança, porque estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que age soberanamente, mas que ao mesmo tempo é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é o Deus de toda graça. É o Deus que não nos trata segundo os nossos méritos, segundo as nossas obras, mas trata segundo o que Cristo realizou na cruz do Calvário por cada um, Senhor. Nós confiamos plenamente na obra realizada por Cristo e sabemos que foi uma obra definitiva e ela é suficiente, meu Deus, para nos alcançar, para nos redimir, para nos purificar de todo pecado, de todo mal, Senhor. Então é com esta confiança plena que nós chegamos diante de Ti, Senhor. Portanto, ó Deus, agora nesse momento, eu apresento, ó Deus, a Tua serva, a nossa irmã Edicleia, que cantou ao Senhor, louvou ao Senhor, apesar da circunstância, mesmo com dor de ouvido, mesmo, ó Deus, com seu ouvido enfermo, ela louvou ao Senhor. Nesse momento eu oro, meu Deus, para que ela receba a cura na autoridade que há no nome de Jesus, para que a tua filha receba saúde agora, toda a infecção seja neutralizada, seja impedida agora e ela seja curada na autoridade que há no nome de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus de bondade, nós suplicamos, meu Deus, em favor da amiga da nossa irmã Loide, aquela pessoa que está internada na UTI, no HGI, Senhor. Pai, coloca a tua mão poderosa sobre esta pessoa, meu Pai. Ela está em coma, Senhor, mas o Senhor pode dar vida se quiser. O Senhor pode conceder vida, conceder graça. E eu oro para que ela receba saúde na autoridade do nome de Jesus, que ela receba restauração. Eu oro, meu Deus, em favor do presbítero Luiz, que está internado em estado grave, mas nesse momento, ó Deus, eu oro para que esse quadro seja revertido e ele receba saúde em nome de Jesus. Levanta o teu servo, levanta o teu filho, ó Pai, conforta para a glória e para a honra do teu nome. Meu Deus e Pai, eu também oro em favor daquele Senhor, meu Deus, que
está dominado pelo vício da bebida alcoólica, Senhor, que o nosso irmão Diego apresentou. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta esse homem desse vício, liberta esse homem dessa prisão, Senhor, tanto física como espiritual, ó Pai. Faça com que, ó Deus, ele possa aprender a viver com a lucidez e a não depender mais do álcool. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que ele receba cura e transformação e restauração. Deus Todo-Poderoso, nós suplicamos em favor, ó Deus, daqueles que cuidam, que são os médicos, que são os enfermeiros, que são aqueles, meu Deus, que também trabalham nos laboratórios buscando pesquisa. Cuida dessas pessoas, meu Deus, com a tua graça. Meu Deus, se eles não possuem a fé em Jesus Cristo, se eles não possuem a confiança no seu nome, eu peço que a graça comum do Senhor alcance a eles, meu Deus, e eles sejam protegidos da morte, sejam protegidos dessa enfermidade, sejam guardados desse mal, pois eles estão, meu Deus, socorrendo vidas, ajudando vidas, cuidando de outras vidas, Senhor. Eu imploro, meu Deus, a proteção do Senhor em favor deles. Deus poderoso, eu suplico pela cidade de Itapevi, tenha misericórdia dessa população, salva o povo desta cidade, Senhor, e opera poderosamente para a glória e para a honra do teu nome. Meu Deus poderoso, eu oro, Senhor, em favor dos idosos, ó Pai, do centro de convivência aqui de Itapevi. Todos aqueles que estão enfermos, eu suplico a Ti por eles, meu Pai. Eu rogo por eles para que o Senhor tenha misericórdia da vida destes homens e mulheres que estão passando momentos difíceis, Senhor. Enfermos, restaura-lhes a saúde, ó Deus. Manifesta a Tua graça poderosa e salvadora e restauradora na vida deles, ó Pai. Santo e soberano Deus, nós imploramos a cada dia, ó Deus, em favor do teu povo. Eu oro em favor daqueles, ó Pai, que estão empregados, preserva-lhes o emprego. Eu oro pelas empresas, ó Pai, preserva-lhes a capacidade de sobrevivência. Eu oro, meu Deus, em favor daquele que já está desempregado. Mas eu oro também em favor desse que tem a bênção, ó Deus, e que tem sido fiel, tem sido dizimista, tem sido ofertante, tem contribuído com a tua causa, que o Senhor continue abençoando ele, que as promessas que estão na tua palavra, que o Senhor repreenderia o devorador, que o Senhor abençoaria, que as pessoas veriam a diferença entre aqueles que servem o Senhor e aqueles que não servem, possa ser revelado na vida desse teu filho e tua filha, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Graças te damos. Amém e amém. Amém, Jesus. Meus amigos e irmãos, nós chegamos ao final de mais um culto de adoração, de glorificação ao nosso Deus. Agradecemos imensamente a sua presença, a sua participação nesse culto. Foi gratificante, foi abençoador. Portanto, espero que você tenha se edificado, tenha crescido, tenha entendido. E quero dizer que esse assunto que nós tratamos, ele não se esgota por aqui. Ele é um assunto amplo e que demandaria muito tempo para nós podermos desenvolver ele de uma forma necessária para que nós pudéssemos aprender. Mas eu incentivo a você a continuar estudando a palavra de Deus, a continuar buscando conhecimento, para você entender exatamente o seu papel no corpo de Cristo. Qual é o seu papel? Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, eu o incentivo a tomar essa decisão. A Bíblia diz que se com teu coração crer, se com a tua boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, verdadeiramente será salvo. Faça isso. Se você já crê com seu coração, confesse Jesus Cristo, diga que Ele é Senhor, e você vai ver a transformação que vai acontecer em sua vida, o que Deus vai fazer em você, as mudanças que vai ser realizadas. Então, continue conosco sempre. Nós estaremos aqui novamente amanhã, a partir das 18 horas, louvando, refletindo sobre a palavra e orando por você. Venha participar conosco e convide outras pessoas. Compartilhe a nossa rede social com seus amigos, com seus grupos, para que eles também sejam abençoados. Amém? Então, para terminar, nós dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós e com todos vocês, agora e sempre. Amém.